E aí, galera, quem vos fala aqui é Túlio Luiz e vamos fazer um podcast bem maneiro aqui sobre logoterapia, beleza? Tô aqui com a presença ilustre do seu Edilson. Gostei do seu Edilson. Me senti agora muito maduro agora com esse seu Edilson. Muito obrigado. Edilson Ferreira com você aqui também, esse podcast maravilhoso. Estou numa grande expectativa, vamos embora. Vai ser muito bom. A gente tá com a presença também da nossa psicóloga Fátima Marcolino. Se apresenta, por favor, pra gente, Isso Fátima. aí, meu nome é Fátima Marcolino, sou psicóloga clínica, sou especialista na terapia cognitivo-comportamental e na logoterapia. E hoje nós vamos falar sobre a logoterapia, Logoterapia. né? Uma abordagem que para mim faz todo sentido, porque é uma abordagem que fala sobre o sentido da vida. É isso aí. Né? E aí nós estamos aqui sempre em busca de sentido. Muito obrigado, Fátima, pela sua participação. Por nada. A gente está aqui para divulgar nossa revista digital, Revista Sentido, certo? Fomos eu, o Mr. Edilson, o seu Edilson Ferreira. Eu gosto dele Ele enfatiza, né? Aí, ó. Mister, Seu ilustre. E tem mais outras pessoas que eu vou falar depois que estão fazendo com a gente essa revista. Vou pegar a o nome Bruna, né? certinho. A Bruna, Isso. Jade Isso, e a o Bruna, a Jade e o Gleidson. Gleison. Gleidson Oliveira, Perfeito. certo? Eles não estão aqui hoje conosco, mas eles estão fazendo material junto com a gente. E depois, quando você quiser dar uma olhadinha na nossa revista, vai estar lá esse podcast, vai estar lá outros conteúdos muito bons sobre o sentido da vida, né? Que é o que Viktor Frankl traz. Já vou dar uma palhinha aqui que eu também tô sabendo um pouquinho. Claro. Ele já começa com spoiler aí. Spoiler. Isso, então eu vou deixar para ela, nossa convidada, mandar ver aí sobre o sentido da vida, que é a proposta do Viktor Frankl, né? Sim. Enfim, a gente trouxe aqui inicialmente para entender assim sobre essa proposta, sobre esse olhar da vida que Viktor Frankl traz, que é o criador da logoterapia. A gente Sim. já está trabalhando sobre isso, está criando uma revista digital. Mas inicialmente a gente queria trazer o teu olhar. Como é que foi que você chegou na logoterapia? Tá, para falar desse início, né, da logoterapia, eu vou falar um pouco também da minha trajetória na faculdade, né? Uhum. Quando eu iniciei a graduação, eu estava inclinada para a psicanálise, então a abordagem que eu me debrucei, né, nas leituras, e até o 8º período eu respirava, né, a abordagem analítica, então realmente eu estudava bastante, e até aquele momento, né, até o 8º período, fazia muito sentido para mim a abordagem né, Qual é o de sentido base, novo? de base analítica, né? Porém, quando eu fui fazer os meus primeiros atendimentos no estágio, né? Na clínica da escola, e aí eu me debrucei com uma dificuldade, assim, porque, na verdade, para mim foi surpresa, porque eu fazia o estágio com um colega, né? Que era em dupla. E o meu colega, ele teve a visão do paciente, né, da pessoa que nós estávamos atendendo, a visão analítica. Né, estávamos fazendo juntos exatamente por causa da abordagem. E o interessante é que eu não tive, né? Então, quando o paciente foi trazendo sua história, eu comecei a ficar meio em choque, porque eu disse, eu não tô vendo, eu tô com dificuldade para ver o paciente dessa forma, né, da base analítica. Então, foi aí que eu percebi que não é por aí, né? Eu vou realmente ter essa dificuldade de atender o meu paciente nessa abordagem. E aí tem um ditado popular, né, entre os alunos, que a abordagem, ela nos escolhe, na verdade, que a gente não escolhe a abordagem nos escolhe. E aí eu tive realmente essa experiência. Porém, no 8º período, né, como na faculdade não tinha a supervisão quer dizer, na verdade eu nunca tinha ouvido falar em logoterapia, né? Então, Bem natural. né? Natural. Então, na faculdade eu tinha supervisão da TCC, da Gestalt, né? Da psicanálise, eram as 3 abordagens que a gente tinha os supervisores, né? Os professores como supervisores. E aí, tá, então eu fui para a gestalterapia. Então, entre a TCC, que eu não gostava, assim, eu acreditava, né, que não é o caminho aqui a TCC para mim, então eu fui para a gestalterapia. Aí
fui lá e comprei os livros, é porque eu sou meio exagerada, sabe, na compra assim dos livros. Quando eu começo a estudar alguma coisa, eu fico querendo estudar tudo, assim. Então, comprei vários livros da Gestalterapia e comecei a estudar PELS e comecei a estudar sobre a questão do aqui e agora, né, do awareness, e comecei a estudar, enfim, as técnicas. Se aprofundou Me mesmo. aprofundei, vamos lá. E aí, ok, né? No estágio, foi fazendo sentido para mim, realmente, trabalhar com paciente. E o que é que foi mudando? É porque, assim, eu tinha a pretensão de fazer uma pós-graduação e entrar na área organizacional. Na verdade, eu já trabalhava numa empresa, e aí eu já tinha um cargo de gestão nessa empresa, né? Então, tá. Então, para mim, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma pós em psicologia organizacional e vou trabalhar na organização. Então, tá. Então, a Gestalt vai ser aqui para o estágio mesmo, para esse período aqui que eu estou clinicando, né? Então, não tinha pretensão realmente de atender, né, clinicamente como atualmente eu faço. Ok, tudo certo, né? Porém, como o sentido muda, Victor Frankl fala isso, né? A gente tá no momento da vida, de repente o sentido muda. E a gente precisa estar atento, porque quando o sentido muda, a gente precisa mudar com o sentido, né? Porque senão a gente vai ficar trazendo já aqui a palhinha, no vazio existencial. Segura a chave aí. Segura a chave aí. No vazio existencial que Victor Frankl fala. Então, na pandemia, todos nós fomos impactados, né? Por esse momento aí, foi bem difícil para todos nós. E para mim também, né? Então, aquilo que fazia muito sentido para mim, o meu trabalho na organização, na pandemia, deixou de fazer sentido, né? Senão muita coisa na pandemia deixou de fazer sentido. Pois é, na pandemia muita coisa deixou de fazer. E eu comecei a sentir realmente assim, aquilo era como aquele lugar para mim, porque a empresa que eu trabalhei é uma empresa muito, muito boa, a empresa eu passei quase 9 anos lá, então fazia muito sentido estar naquele local, né? Naquele ambiente que me favorecia em muitas áreas, porém, deixou de fazer sentido. E aí, o que é que eu faço? Se não faz mais sentido, né, estar nesse lugar, em crise eu estava, porque como é que você tem um lugar que, né, preenche todas as suas expectativas e de repente agora não deixou de fazer sentido. E aí foi quando eu comecei a me desafiar, né? E agora? Como é que eu vou? Porque aí eu precisava ir atender clinicamente e como é que eu vou fazer esse atendimento? Então, a Gestalt já não fazia mais sentido para mim. Eu já tinha passado, 2 anos, né? Que isso, eu me formei em 2018, então isso já era 2020 para 2021, ali no final, né, ainda no período bem perigoso, né, na verdade, da pandemia. E aí eu comecei a fazer terapia. Quer dizer, comecei, porque a terapia ela é aqui, né? Mas eu tinha dado uma pausa e aí eu retornei para a terapia. Só que eu retornei para um psicólogo, né? Que eu não conhecia, foi novo. E aí ele começou a fazer umas intervenções que eu não entendi, assim, o que é isso? Era novo para você? Para mim, totalmente novo. E aí, uma colega minha que trabalhava comigo, mas ela estava se formando, ela ainda estava no curso, né, na faculdade, ela ouviu falar da logoterapia na faculdade, coisa que eu nunca ouvi. Isso, que época? Isso 2020 para 2021. Mais ou menos isso. Esses dias, né? Esses dias. Eu iniciei a faculdade em 2014 e até 2018 eu nunca tinha ouvido falar da logoterapia. E aí, em 2021, ela já ouviu, né? Já estavam dando umas pinceladas por lá, na faculdade, sobre logoterapia. Aí o que é isso, né? Logoterapia é uma abordagem, ela é muito maravilhosa, uma abordagem... Minha amiga fala sobre o sentido e tal. Aí eu digo, rapaz, eu acho que é isso que o meu psicólogo... As intervenções são baseadas, então, nessa abordagem. Aí foi quando eu perguntei, né? E aí ele me explicou. Aí ele revelou. Aí ele revelou o mistério. Aí eu, caramba, peraí. Aí veja, quantas mudanças, né? Eu já ouvi algumas pessoas criticando o psicólogo por ele mudar de abordagem. E aí a gente pensa assim, poxa... Freud, ele foi o precursor, né, da psicoterapia, né, da terapia, então ele foi ali, começou, teve sua base, e quantos seguidores ali, quantos alunos e seguidores de Freud, que eles iniciaram ali com Freud, e de repente eles foram tendo outra compreensão, porque a compreensão do ser humano, né, a gente vai tendo a visão, a compreensão, e claro, eles fazendo, né, a psicoterapia, a ciência, enfim.
E aí foi quando eu, imediatamente, assim, eu disse, tá, para mim então vai fazer sentido agora que eu quero, de fato, ingressar na psicologia clínica, né? Abrir meu consultório, então eu vou precisar me especializar e é essa abordagem que eu quero. Aí fui lá pesquisar de novo, né? Mais uma vez. Mais uma. E aí, realmente, assim, para mim fez todo sentido. Fiz uma especialização e iniciei. E até agora, para mim, faz todo Aí se sentido. apaixonou pela Me apaixonei pela logoterapia. logoterapia. Ela te encontrou, né? Ela me convidou pela história de Viktor Frankl, né? E todas as outras abordagens que eu mergulhei também, vamos dizer assim, elas me deram base, né, na verdade, para esse caminho que eu tô aqui, né, para o que eu fiz, porque é psicologia, é conhecimento, então a gente vai se aprofundando, a gente vai compreendendo como cada teórico ali, ele pensou, ele se posicionou, ele criou sua abordagem, e as abordagens, elas vão contribuindo para a gente, né, e também fortalecendo esse nosso atendimento para o nosso paciente, né. Boa. E aí foi isso aí, gostar assim. Pô, Só isso. é só isso, só, né? Mas é muito interessante a gente pegar esse seu olhar. Assim, a gente tinha pensado também em trazer um pouco da história da logoterapia, Sim. mas eu tava pensando aqui, eu vou deixar para vocês que estão assistindo a gente ir lá na nossa revista, a revista Sentido, e tá dando uma olhada lá que a gente vai trazer a história do Viktor Frankl, como é que foi lá a trajetória da vida dele. Ele inclusive eu não sei se ele foi um aluno de Freud, né? Mas eu sei que ele correspondia, Ele se comunicou com ele Freud. falava bastante com Freud, ele era bem mais novo que Sim, Freud, quando Freud sim. era bem old já. Isso. Mas, enfim, vai estar lá a história, a gente tá fazendo uma análise de um documentário que fala a história do Viktor Frankl, fala sobre os campos de concentração, que foi um momento muito forte, muito pesado da vida dele, e vai estar lá a Jade, nossa amiga Jade Barbosa vai estar fazendo Isso. essa parte. E queria falar também o nome da Bruna Falcão também, que ela tá nessa parte de editorial da revista, tá ficando bem bonita. Tá ficando Também vai trazer a análise de um livro lá também. Qual é o nome do livro? Esqueci o nome agora. Eu acho que o nome do É aquele que livro você me pediu. Em busca A do laranjinha. sentido? é Logoterapia e Análise Existencial. Ah, sim. o A laranjinha, logoterapia, a laranjinha. laranjinha. A gente vai Eu fazer. fiz aí, Edilson, né, logoterapeuta aí, todo, né? O teu discípulo, Aí né? eu Eu fui estou em fazer- busca de sentido. Aí fiz umas indicações aí dos livros. Inclusive, eu trouxe alguns livros aqui. Uhum. Tem o livro A Vontade de Sentido. Mostra aí pra câmera. Tenho Passou, vários câmera. livros, né? Eu só trouxe alguns. Eu não trouxe o livro Em Busca de Sentido, porque não estava comigo no momento, né? Quando eu estava vindo para cá. Ah. Mas é o best-seller dele, É tipo né? carro-chefe dele. É o Em Busca de Sentido, Aham. né? Que ele escreveu logo após a sua experiência no campo de campo. concentração. E a gente vai falar disso aqui agora. Vamos viu? falar, né? Falar. Aí tem esse livro aqui, ó, O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, que também é um livro muito interessante. Uhum. Um Sentido para a Vida, que a gente vai falar sobre um pouco né, das bases. E tem esse livro aqui, que é a Psicoterapia e Sentido da Vida, que ele aprofunda mais realmente a abordagem, né? Tem vários conceitos aqui da logoterapia. E dá pra ver que ele trabalhou muito nessa Muito. abordagem, não foi, Edilson? Isso. Muito, muito, muito legal. A abordagem fez sentido para ele, né? Poxa. É bem bonita a história dele, tá, pessoal? Depois dá uma olhadinha lá na revista, vocês vão ver. Eu posso trazer só uma... Por favor. Ó, eu só queria trazer uma contribuição aqui, porque assim, algumas pessoas, né, eu já escutei, inclusive, pessoas falando que Viktor Frankl, ele fundou fundou a abordagem após os campos de concentração. Tá? Mas isso não é verdade, tá? Uhum. Em 1920, ele já falava sobre a logoterapia. Ele trouxe um nome diferente, né? Que foi aquele nome que você falou, análise design. Esqueci agora o nome. A gente vai lembrar. Mas ele já Desejo falava... Desejo de análise. Se eu não me engano. Isso. Ele já falava, né, sobre a logoterapia, e aí ele, na verdade, mudou esse nome para logoterapia, exatamente porque tinha outras escolas que falavam também, e aí para não haver essa confusão. E só em 1942, que foi acho que foi peraí. No caso, depois da Segunda Guerra Mundial. Pronto, de 1942 a 1945 foi quando ele teve a experiência nos campos de concentração. Ou seja,
20 anos após ele iniciar ali com a logoterapia, né? Após o campo de concentração foi quando ele começou vamos dizer assim, a se aprofundar, né? Essa abordagem começa a crescer, porque aí, através da sua experiência, né? A experiência, ele começa a perceber, né? As diferentes formas das pessoas se comportarem ali no campo de concentração, e essa abordagem ela fica muito mais potente, né? Entendi. Potencializada, podemos falar dessa forma. Isso. Ganhou um sentido ainda maior. Exato. Eu tava dando uma gugada aqui, eu tava pesquisando o que significa logoterapia, e é literalmente terapia do sentido. Sim. Porque logo significa sentido. Sim. Muito massa isso. É só uma breve, né? Enfim. Então, a gente tava falando aí da vontade de sentido, né? A vontade de sentido entra nessa questão dessa tríade que a gente tava falando nos bastidores, ou como é que funciona isso aí? É importante falar da tríade, tá? Isso. A principal tríade, né, da logoterapia é a liberdade da vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida. Só que Frankl ele não trabalha só com essa tríade, né? Ele fala sobre várias outras tríades. Então, essa é a principal. A liberdade da vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida. Vocês querem que eu fale um pouquinho mais sobre isso? Por favor, né? Né? Ele diz o seguinte, o homem, vamos pensar assim, nós nascemos, né? Nós escolhemos qual a família que a gente vai nascer, Não. nós escolhemos a nossa condição social, Também não. nós escolhemos os nossos adoecimentos, se a gente vai nascer com algum adoecimento de genética, alguma genética. Também não. Não estamos destinados a isso. Ou seja, esse destino a gente não pode mudar. Não é verdade? É fixo. O destino não pode, assim. Você não vai mudar a família que você nasceu, você não vai mudar a condição social, você não vai mudar a condição biológica. Aí ele diz assim, olha, porém, todos nós temos a liberdade de tomar uma atitude perante esse nosso destino que a gente, né, esse destino que a gente tem. Que a gente vamos dizer assim, que nós, né, a gente já ganha, naturalmente. Já está imposto. Já está imposto. Já está imposto. Mas aí ele fala, esse processo dessa tríade, ele fala, diz, porém o homem, ele tem uma liberdade da vontade. O homem, ele tem uma vontade. Então, o ser humano, ele nasce com uma vontade. Então, independente da condição que a gente nasceu, independente da nossa saúde física ou emocional, nós temos uma liberdade para fazer diferente. Nós temos uma liberdade para tomar uma atitude perante esse nosso sofrimento. Isso. Ao que não está imposto, Imposto, né? Pela própria vida, né? isso, ao que nos está destinado, né? Então, o homem, ele tem essa liberdade da vontade, ele vai ter essa vontade, né? Só que ele diz o seguinte, tá, beleza, o homem tem a liberdade da vontade, porém, essa vontade, ela precisa estar associada a um sentido. Porque eu tenho uma liberdade da vontade, mas se essa minha vontade ela não fizer sentido para mim, qual o propósito disso? Qual o propósito disso, né? Aí ele vai, se estendendo, tá? O homem, ele tem uma vontade, ele é livre sobre essa vontade, né? Essa vontade precisa estar alinhada ao sentido, e aí isso constitui o sentido da vida. Ou seja, a tríade, a liberdade da vontade, a vontade do sentido e o sentido da vida. Aí, fica só nessa tríade? Não. Aí ele diz, ok, esse homem, ele tem uma liberdade da vontade, a vontade do sentido e o sentido da vida, porém, ele também precisa colocar, né, na vida dele, na prática, na vivência dele, outra tríade, que é a tríade dos valores. Né? Que valores são esses? Ele diz que se o homem ele não vive o valor de experiência, o que é experiência? Inclusive ele fala nos livros dele, né, que tem a frase do filósofo, né, o ser no mundo, né, que muita gente banalizou essa frase. O ser no mundo. Que veio da existencialismo. De Heidegger, né? E ele Ser
Não, foi Heidegger. Foi Heidegger, Heidegger, é. Tô confundindo as balas. E ele Que diz tem muito nome. e ele diz o seguinte, que muita gente banaliza essa frase, né, o ser no mundo, como se o ser ele só é um ser que existe. Uhum. Não, né? É um ser no mundo que as escolhas desse ser precisa fazer sentido, né, nessa Sim, existência. sim. Então ele diz o seguinte, ó, a tríade, né, o valor criativo, ou seja, as pessoas elas precisam viver, ter um valor criativo. O que é um valor criativo? Vocês sabem? Se expressar, né? Criar algo, oferecer algo para o mundo. Criar algo e oferecer ao mundo. Ó, ele diz assim, ó, para minha vida fazer sentido, eu preciso ser uma pessoa que crie algo para o mundo, que esteja nesse sentido para o mundo, tá? Mas eu também preciso receber algo do mundo que ele fala que é o valor de experiência. Então eu preciso estar aberto para a experiência do mundo, né? E aí ele diz assim, tá? Você vive o valor de experiência. Você vive o valor de criação, porque eu dou e recebo do mundo, mas você também precisa viver o valor de atitude, que é a atitude que você toma perante o sofrimento. Em outras palavras, ele diz assim, querido, querida, você vai sofrer, tá? O negócio não vai ser bom para você, não, porque você já nasce numa condição que você não escolheu, a coisa já começa por aí, tá? Mas você é um ser que você pode tomar uma atitude perante o sofrimento. Então, ele fala e ele enfatiza assim, olha, eu não trabalho com meus pacientes para tirar a culpa que eles sentem por suas decisões. Eu não trabalho com meu paciente, né, para tirar esse lugar, né, da culpa. Porque nós somos seres também que vamos ter culpa. Mas é a culpa que nos movimenta para a tomada de decisão mais assertiva. Já tem outra tríade aí. Já tem. Aí você mandou outra tríade, a trágica, né? Aí já tem outra tríade, né? Qual é a tríade? A culpa, né? Sim. A dor e a morte. E a Todo ser humano morte. vai ter que encarar a culpa, a dor e a morte. Ó, vê como ele fala, né? Como ele tem várias tríades, né? E ele ainda tem a tríade do destino, né? Que é o destino biológico, eu já falei, mas eu não citei a tríade. Biológico, o destino sociológico e o destino noético, que é o espiritual, né? Então, vejam, tem várias coisas, né, que a logoterapia ela traz de contribuição para que a gente trabalhe com o nosso paciente. Tudo isso aí tá ligado ao sentido, né? Tudo isso tá Tudo ligado. tá ligado ao sentido. Impressionante o trabalho que ele fez, né? Impressionante. E ele bebeu da água A fenomenologia existencial. dessa corrente filosófica que Sim, aconteceu sim. nesse momento, não foi? Com certeza. Com certeza. Teve Max contribuição de Scheler, várias. Max Scheller. Heidegger, mas inclusive ele disse que conversou, né, com Heidegger, assim, ele trocou essa ideia de, né, e aí ele teve, assim, eu sou apaixonada, né, por Igor Frankl. Então, assim, para falar sobre ele, dessa visão, né, que ele teve, e aí ele fala também sobre a questão das escolas, né, porque a logoterapia, ela é a terceira escola vienense, né, a primeira foi a de Freud, né, a segunda de Adler, né, e a terceira é a logoterapia. A logoterapia não é recente, muita gente não conhece aqui no Brasil, não foi muito difundida, não tinha sido, né? Hoje em dia, assim, principalmente na pandemia, né? Nós temos, assim, nomes maravilhosos, assim, do Alberto Neri, né? Lorena, que é daqui de Bandeira, que é daqui de João Pessoa. Temos outros também, O que fez o documentário, eu esqueço o nome dele toda vez. Ele fez até um documentário sobre Viktor Frankl, ele foi lá em Viena. Não, Alberto Neri? Não, aí é outro já que tem. Ah, tá. Não, documentário. Esqueci o nome dele. Tem alguns que eu não conheço, mas eu conheço muito. Eu fiz a minha pós, né, com os professores maravilhosos, né? Então, assim, enfim, sou suspeita realmente para falar assim dos nomes que a gente tem aqui, né? No Nordeste, né? Em São Paulo, pessoas que são muito aprofundadas na logoterapia. Professor Tiago Aquino, eu tenho alguns livros dele, muito bom, maravilhoso. Alisson Pontes também, que ele também tem livros, né, suas contribuições. Lorena Bandeira também tem livros, ela também tem vários outros. Enfim, nós temos, assim,
pessoas maravilhosas, né? Logoterapeutas, logoviventes. Por que que a gente chama de logovivente, né? Porque a logoterapia não é uma abordagem que você utiliza ali só com as técnicas que Viktor Frankl ele fala sobre isso. Olha, técnica por técnica não vai funcionar nada. Você precisa ter um Tem encontro que ter com a o seu vivência, paciente. né? Você precisa ser logovivente, viver, né, a logoterapia, viver os sentidos. Luiz Henrique. Luiz Henrique, quando Fez eu falei documentário, com você Luiz, falou, mas foi. eu não lembrava o sobrenome dele. Muito bom também, muito bom. Exatamente, exatamente. Tipo, então a logoterapia seria tipo um estilo de vida Um mesmo. estilo de vida. Você precisa viver. Se você não viver os valores, né, a tríade dos valores, a tríade as vivências, né? De fato, não vai fazer sentido. Se você não compreender e não viver também em busca de sentido, né? Como é que você vai cuidar do seu paciente se você também não se cuida nesse sentido, né? De fazer sentido. Porque o sentido, a gente vai encontrando ele nas pequenas coisas. E em tudo também, né? Em tudo. E aí é quando ele diz, até no sofrimento. Meu querido, tá sofrendo? Você vai buscar sentido no sofrimento. Principalmente no Eu sofrimento. gosto de falar principalmente porque acho bem interessante quando ele fala que o sentido da nossa vida, né, ele se manifesta muito mais quando a gente entrega do que quando a gente recebe, né? Sim. Todo ser humano tem a tendência de gostar de receber. Não é ruim, receber é muito claro, bom. claro. Mas assim, o maior sentido da vida do ser humano é quando ele entrega, né? É verdade. É uma coisa. E é quando ele fala da autotranscendência, né? Que é outra coisa que muita gente confunde com religião, né? E não é. A autotranscendência, a visão da logoterapia, é quando você realmente você se movimenta, né, para o outro, né? Quando é esse valor de criação. Que você, por exemplo, você tem um relacionamento, né? Sei lá, com sua esposa, sua namorada, com sua família. E ele fala, é porque eu não trouxe o livro, mas ele fala sobre esse sentido do amor na logoterapia. Porque o amor, quando você ama, ele diz, olha, o ser que ama, ele consegue ver no ser amado as suas potencialidades. Então ele fala sobre isso, né? Que esse autotranscender é quando a gente olha para o outro e a gente como é que se diz? Fortalece essas potencialidades que o outro não enxerga. Então, logoterapia é isso. É você acreditar que o outro é capaz. É você trazer o outro para esse lugar de mudança, sabe? Para fazer com que o outro enxergue que tá lá, tá no sofrimento, mas ele pode fazer diferente através da atitude que ele toma. Então, viver, né, ser logoterapeuta é ser logovivente, né? É viver essa experiência. E é legal porque coloca o indivíduo como alguém, né, que pode mudar, Sim. né? Ele tá nessa situação, mas ele não precisa estar para sempre desse Sim, jeito, né? sim. Ele pode escolher um novo caminho e seguir por esse caminho e encontrar outras paisagens, outras pessoas, Outras possibilidades. outras possibilidades, outras vivências. Boa. Eu gosto muito da logoterapia aí. E tu, Edilson? Eu Gosta? tô até suspeito para falar isso aí. Me tornei suspeito agora. Eu diria que ele é até um discípulo aqui da nossa querida Fátima. A minha supervisora, professora. Pô, Estamos aí juntos, né, na caminhada já, né, Edilson, por aqui, Isso, muito fazendo massa. essa contribuição, né? isso. Muito massa. É tipo, a nossa revista digital, ela vai ter um foco também na logoterapia, claro, e o sentido para os idosos, né, seu Edilson? Isso. Assim, a ideia, não é, quando a gente falou sobre a questão dos idosos, é que o idoso, quando ele se aposenta, né, parece que a vida dele acabou, né? Parece que ele perdeu o sentido da vida, né? Então a gente trouxe esse tema, né, para a gente falar sobre os idosos, né? Principalmente depois da aposentadoria, né? Qual o sentido que ele pode buscar, né, após a aposentadoria e como que a gente pode conectar essa questão do idoso à logoterapia. Sim. Como é que tu traz isso no teu set? Vamos lá, né? Trabalhar com idoso Faz quanto que eu sou um idosinho. Ele me chama de seu Adilson direto, é isso? Me chama de seu Túlio. Tô brincando. Mas eu sou um idosinho. Eu me aposentei, né? Tô longe disso. Me aposentei, né? E agora eu tô em casa, sem vontade. Que não é verdade isso aqui, viu? Só vou para onde, fazer o que agora, não é? Então, assim, qual conselho você dá a um idoso que vai no seu set, né, de terapia, que se aposentou? E outra coisa, não só a questão dele achar que ele não tem mais sentido na vida dele, é que assim, a cultura impõe isso também, né? Mas aí a gente pode pensar o seguinte, veja só. Se a gente tá aqui, né,
reforçando, né, trazendo aí essa contribuição, que a logoterapia é a logoterapia do sentido, né? E quando a pessoa ela tá sem o sentido, né? Ela fica nesse vazio existencial, a gente pode pensar o seguinte: por que as pessoas elas chegam ao vazio existencial? O que acontece? O que vocês acham? Eu penso duas coisas, né? Sim. Uma, Aqui acho eu faço que pergunta pra minha gente. Aqui a gente bota a prova aqui. quando a gente fala a questão do idoso, né? Acho que é uma cultura, se criou uma cultura. Acho que não só ele pensa É verdade. que ele perdeu o sentido depois que ele parou, que ele se aposentou, não só porque ele chegou a essa conclusão por si próprio, acho que a própria cultura impõe isso para ele. Ó, Isso. você está aposentado, então não tem mais o que fazer. Vai curtir a vida de outro jeito e tal. Então, assim, acho que por esse motivo, né? E outro, sei, ela se depara com algum tipo de uma dificuldade muito grande, algum tipo de problema muito grande, que faz ela achar que a vida dela perdeu o sentido também, né? É exatamente o ponto. Veja, já atendi crianças, né, a partir dos 12 anos, atendo adolescentes, adultos e idosos, certo? E aí, assim, a criança, ela muitas vezes, né, se percebe sem sentido, Ah, principalmente quando acontecem mudanças em casa, separação dos pais, né, por exemplo, tá? Às vezes é uma perda de alguém, né, um luto. A criança, ela também se vê nesse vazio existencial, ela se vê perdida. O adolescente, a fase dele, a fase de mudança, isso já vai fazendo com que ele perca o sentido, ele vai sentindo esse vazio existencial, porque as coisas vão acontecendo, o produto social vai mudando, e aí ele fica, né? Muita gente agora dizendo aqui para o adolescente que ele precisa fazer isso, que ele precisa fazer isso, sobre a sua responsabilidade, tem que tomar decisão e escolher muitas coisas, a profissão, a faculdade, e aí muitas vezes ele fica também nesse vazio, porque ele não sabe para onde vai. Por que eu estou trazendo essa linha do tempo, assim, né? Criança, adolescente e vida adulta? Porque da mesma forma que a gente trabalha com a criança sem sentido, com o adolescente sem sentido, com um adulto sem sentido, aquele adulto que perdeu o emprego, o adulto que perdeu o casamento, né? O jovem que não sabe que faculdade entrar, que caminho escolher, se vai casar com a noiva, se não vai, se o noivo, enfim, eles perdem o sentido. O idoso também ele chega. Também. Por quê? Porque ele já está aposentado. Victor Frankl, ele fala que o trabalho é a nossa maior fonte de sentido. O idoso, ele trabalha, né? Não trabalha mais. Então, ele perdeu a maior fonte de sentido, né? Agora, que vale ressaltar, porque o trabalho também pode ser a nossa maior fonte de adoecimento. Por isso que a nossa escolha também precisa ser com sentido. Então, o idoso, quando ele perde esse trabalho, ele perdeu o trabalho, ele perdeu os filhos, porque os filhos já se casaram. Ok, ele tem os netos. Então, ele se encontra também no momento que ele não sabe. E agora, né? O que eu tinha ali de sólido era o meu trabalho, não tem mais. O que eu tinha também de propósito, né? O que me movia era para sustentar a minha família, os meus filhos, eles não precisam mais de mim. E o que eu vou fazer agora? Então, a partir disso, né? A gente vai trabalhando o quê? Para que ele encontre outras possibilidades de vivência. Tá? Então, coisas que ele não vivenciou. Ele tinha vontade de viajar, ele não viveu porque trabalhava e porque cuidava dos filhos. Então, vamos ver o que é que ele gosta de fazer, alguma arte. Ele tinha algum sonho que ele não realizou. Então, a gente vai trabalhando isso, vai criando essas possibilidades para o idoso. Então, a gente vai trabalhando mesmo caminhos no sentido, né? Se perdeu, tá. Se não está perdido no caminho, vamos encontrar o caminho e só ele pode encontrar. Por quê? Está dentro dele, né? Que ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele gosta, ele sabe o que faltou. Então vamos agora preencher essas lacunas com coisas que ele queria vivenciar e não teve oportunidade. Então agora ele tem. Só que muitas vezes, né, nesse período do que o sentido mudou, porque o sentido mudou, a vida dele agora não tem mais trabalho, não tem mais filho, ele vai se perdendo, então a gente vai, ok, vamos trazendo isso de novo? Tá, então agora, vamos fazer diferente, o que é que a gente pode fazer agora? Então a gente vai trilhando junto com o paciente um novo caminho. E dá certo. Da mesma forma, a gente vai fazendo também com a criança, com o adolescente, né, que quando ele vai se perdendo também, o jovem. Então, E aí, Victor Frankl fala no livro, fala, né? Eu gosto.
Mas tá tranquilo aqui? Por favor, tudo certo. Viktor Frankl, ele fala no livro que ele falando na época, né? Eu não sei se já foi 1960 alguma coisa, que é um desafio. É um desafio. Acho que tem, não sei se eu marquei aqui, que é um desafio para os psiquiatras, Uhum. né? Como é que o psiquiatra vai medicar uma pessoa com vazio existencial? Exato. Uhum. Né? É. Coisa que ele tá precisando, na verdade, viver, né? Uhum. Ele tá precisando encontrar caminhos. E Verdade. se vai usar uma medicação para um Tem vazio medicamento existencial, desse, né? O entende? medicamento só vai prender ele ali naquela condição, né? Só vai prendendo. E ele vai deixar de encontrar sentido. Mais Então, é um ainda, né? desafio, Uhum. né? Trabalhar. Isso não quer dizer que não se trabalhe, tá? Não é isso. Né? Uhum. A medicação também é importante, principalmente quando, certeza. né? Uhum. A pessoa, ela, além do vazio existencial, isso está também atrelado a outros transtornos, transtorno de ansiedade, Sim. transtorno depressivo. Então, sim. Uhum. Mas trabalhar esse vazio mesmo, Uhum. né? Que muita gente se encontra, Uhum. né? Precisa ser com um alinhamento. É. E todo Alinhamento do mundo, caminho. desculpa, e todo mundo pode se encontrar nesse vazio. Sim, A qualquer claro. momento da vida. Tem uma mudança de vida, você pode chegar nesse vazio. É isso mesmo. E aí, Túlio? E aí? Como é que tá? Tudo certo? Ô, pra mim tá perfeito. Tem mais aí? Eu ia falar alguma coisa, mas acabei esquecendo. Já estamos do quê? Em 70%, 80%? Já estamos aqui. Falta quanto aí pra terminar? A gente tem o quê? Uns 30 minutos já de podcast, né, Tem Gabriel? mais, tem mais. Já tem mais? Tem quanto Tem. tempo aí já aí? 35 minutos de 35, podcast e o tempo voa, Olha, né? É, boa. eu queria ler, eu O posso tempo ler? voa. Por favor. Eu posso ler. Eu achei aqui Pois é. o texto, tá? Ó, aquilo que conceituei como vazio existencial constitui um desafio à psiquiatria e à psicologia atualmente. Cada vez mais pacientes que se queixam de um sentimento de vazio e falta de sentido, fenômeno que, sob meu ponto de vista, parece derivar de dois fatos. Ao contrário do animal, os instintos não dizem ao homem o que ele tem de fazer. Né? Por exemplo, o homem é um ser de instinto, mas é o instinto que diz a gente que a gente tem que fazer, né? Não é essa dimensão do instinto, não, né? Aí ele diz o seguinte, ó. Na verdade, atrapalha mais do que diz, né? O instinto do homem é Vê, fogo. E ao contrário do homem de gerações atrás, porque é o seguinte, nas gerações atrás existia a tradição também, existia a regra, o rigor. Então, o homem ele ia por aquele caminho porque alguém tinha dito a ele. É. Mas atualmente nós temos uma liberdade, né? Será que a gente sabe usar essa liberdade? Porque assim, essa liberdade ela pode, né? Uhum. Atualmente, ela pode realmente nos deixar sem sentido. Por quê? Porque antes eu tinha uma regra imposta que me dizia como é que eu tinha que andar. É, sim. Não é verdade? Então, você já tinha um caminho que você devia correr, né? Digamos Isso. assim. O instinto não me diz. Né? A regra, não tem muito mais regra. Vamos dizer assim, não que não tenha, mas sim, eu acho que vocês entenderam Entendi. que antes a gente Entendi. tinha muito Textos, mais, né? Uhum. Isso. E agora, o que é que o homem vai fazer com essa liberdade? Então, muitos se encontram no vazio porque eles não sabem o que eles devem fazer, o que eles precisam fazer. Sim. E aí, a gente vê o que? Esse homem que está em busca de um sentido. Uhum. Não é E só aí? ter a liberdade, né? Oi? Não é só Não é ter a... ter só a liberdade. Não. Porque com liberdade vem também responsabilidade, né? Sim, exatamente. Ele até falou isso, né? Tem lá a estátua da liberdade. E a Ele disse estátua- que no outro lado deveria ter a a estátua- estátua da responsabilidade. Exatamente. É isso mesmo. Eu tava pensando aqui, é uma abordagem muito que devolve muito a motivação pra pessoa, né? Sim, Tipo, a motivação de vida, porque se eu encontro um sentido do que eu vou fazer, a vontade que eu tenho, né, que é a energia que eu tenho, e como é que eu vou dar isso para as pessoas, eu tenho uma motivação para fazer, tenho uma motivação para sair dali da inércia, né? sim. Então, Sim. é muito É um para quê, né? Viktor Frankl fala muito do para quê. Se a gente tem um para quê, então a gente acorda todos os dias de manhã, É verdade. né? Mesmo com as nossas dificuldades, mas a gente tem um para quê. Uhum. Verdade. Feito Ou lá- para quem, né? Ou para quem. Isso. né? Feito Na lá verdade. no campo de concentração, diz que ele percebeu, naquele livro Busca de Sentido, fala que ele percebeu que aqueles que tinham algum motivo, né, Uhum. algo para realizar lá fora do Isso. campo de concentração, é o que mais resistiram, né, no campo de concentração, porque tinha algo a fazer lá Isso, fora, né? tinha um objetivo, Tinha né? um a ser objetivo lá cumprido. fora. Então, essa questão do para quê, né? Isso. Então, é para que eu existo, né? Então,
É algo Que é muito o que ele profundo. faz permanecer de pé às vezes. E por isso que essa a experiência, né, do campo de concentração, na verdade, vamos dizer assim, fortaleceu mais essa abordagem, né? Exatamente porque ele começa a perceber, né, que, ó, todas as pessoas ali, elas estavam passando pelo mesmo sofrimento, né? Pela mesma situação, na verdade, Uhum. não é verdade? É. Mas o sofrimento era mesmo para cada um, né? Ou seja, cada um tinha o seu sofrimento. O Uhum. sofrimento era diferente. Uhum. Então, os posicionamentos também, de acordo com o sofrimento, era diferente. Por isso que é importante, né, a gente fomentar isso mesmo com o nosso paciente. Olha, ter esse sofrimento aí. Mas se você vê um sentido nesse sofrimento de uma forma diferenciada, esse sofrimento ele vai ficar amenizado. Porque foi o que Viktor Frankl viu. Ó, as pessoas estavam lá, todas passando inanição, todas ali sem alimento, né, sem investimento, passando muito frio. E aí, que fenômeno é esse que a pessoa... Eu tô aqui do lado de uma pessoa, mas essa pessoa sofre mais, tem um sofrimento maior do que eu, se a gente tá com as mesmas necessidades. Uhum. Tá? E aí é quando ele começa a realmente fortalecer mais a logoterapia do sentido, né? Uhum. Quem tinha um sentido ali, um propósito, né? Um objetivo, as pessoas elas faziam, eu quero sair daqui, eu preciso sair daqui. Uhum. Né? E aí, assim, ele teve a experiência, que ele passando nos campos de concentração, e ele perdeu nos campos, né? Os pais, a esposa, Uhum. e o irmão, né? E aí, veja a experiência. E o cara sair Terrível. lá, o cara, ó, a gente Aham. íntima de brother. Viktor Frankl, ó. É, Tá Depois de vendo? Vitinho. Vitinho, meu brother. Vitinho sai de lá Fran. todo. Aí, como a gente usa essa palavra aqui, ele sai de lá todo empoderado, peraí, escreve, né? Em busca do Que sentido. ele Mas tinha é isso. o caminho que ele queria correr, né? É. Isso. É muito. E assim, chega a ser um pouco até interessante que, tipo, ele tava criando essa teoria dele, essa abordagem dele, e ele foi para aquele lugar, que era o lugar mais difícil do planeta Terra naquele momento. Ele perdeu as anotações antes de entrar Foi. na concentração. Eles tomaram, Estava né? no paletó dele. Eles tomaram, né? Tomaram o paletó dele, foi Uhum. junto, só que ele, daí em diante, ele, na Começa- saída, Aham. o que ele já tinha, né, em mente, juntou com a Juntou experiência do campo de concentração, e aí... E foi. Ele teve ali uma vivência ali que, meu Deus. Mas enfim, Não, É fé, meu e- amigo. E aí, Recomendo. chegamos ao final ou não? Tem calma mais? aí, calma aí. Eu sei que o senhor quer ali tomar seu café, mas Vou tomar minha água aqui por enquanto. essa vivência dele foi incrível. Assim, incrível no sentido, né? Sim, mas... Fui cancelado agora, fui cancelado. Não, fui foi cancelado. não deixa de ser Ele incrível, falando, a né? gente tomando água aqui. Cancelaram ele. Foi sofrido ali, Foi. mas assim, a gente pode falar do incrível em relação à Ao que ele superação, trouxe, né? né? O cara, Uhum. assim, de novo, superou, mas assim, ele, né, teve uma resiliência, né? Poxa, perdeu a mãe, Perdeu a perdeu o família pai, a inteira. família, a esposa. E como é que ele saiu, como é que ele se reinventou, o sentido que ele trouxe pra vida dele depois. Sim. Pô, o cara é. Enfim, essa parte aí eu acho que, né? Tá full, né? Foi. Tá top. Fomos. A gente tem mais uma questão aqui que a gente queria saber, assim, uma pessoa que tá passando por um momento que acha que deve fazer algum tipo de abordagem terapêutica, procurar um profissional para encontrar mais sentido, né? Mas Sim. por que essa pessoa, seja ela a mãe de uma criança, a mãe que tem uma criança e quer levar a criança para ali, para logoterapia, não, para o setting terapêutico, Sim. para um adulto, para um idoso, por que a gente pode recomendar a logoterapia? Então, a logoterapia, ó, eu vou falar uma frase aqui que Viktor Frankl disse, tá? A logoterapia, ele diz que a logoterapia não é uma panaceia, né? O que é isso? Ela é uma terapia que ela vai trabalhar a neurose noogênica, que ele fala sobre isso, tá? A neurose noogênica, que é o quê? Que é o vazio existencial, né? É esse vazio realmente da dimensão, que a gente nem falou, não foi? É importante falar sobre a dimensão. Então, a gente volta. Bora. Vamos falar, porque assim, Viktor Mas tá Frankl... dentro do tema. Tá, não, tá dentro do tema agora, é porque veio agora, né? Mas assim, Viktor Frankl, ele fala sobre... É a única abordagem, vamos dizer assim, né? O único teórico que ele ressalta, né? Ele fala sobre essa dimensão espiritual, que não é no sentido religioso, que muita gente confunde, tem gente que fica achando que logoterapia é religião. Não.
Mas ele acredita, né? Ele fala isso, que o homem, o homem é tridimensional. Olha a Tríade de novo. Tríade de Ele novo, gostava de triângulos, né? Que é o homem que ele é um homem que é biológico, né? Uhum. Tem um corpo, nós temos um corpo, Uhum. nós temos um cérebro, né? Nós temos ali a química, o cérebro, que é O físico, o né? físico, o mental, né? Só que nós temos uma dimensão espiritual, né? O ser, esse ser é o ser que busca. E tem uma autora também da logoterapia, que é Isa Schausa, acho que é isso, que ela fala sobre... Não, Isa Schausa é dos sonhos. Agora eu esqueci quem é que fala isso, mas eu vou falar. Que ela fala sobre a... Eu acho que é a Elizabeth Lucas, se eu não me engano. Que ela fala sobre a força desafiadora do espírito. Que é assim, é essa força, né? É essa dimensão espiritual que faz com que a gente lute, com que a gente queira, com que a gente perceba que tem um vazio ali, que eu preciso me encontrar, que eu preciso encontrar o sentido. Uhum. Então, não é o corpo biológico que faz isso, não. Uhum. Por quê? Porque o biológico adoece. Não é o cérebro, porque o cérebro adoece, né? Uhum. Existem todas as questões neuroquímicas aí que a gente sabe dos adoecimentos. Mas essa dimensão é essa que grita: olha, Fátima, sai daí desse lugar, né? Túlio, né? Reage, sabe? Edilson, vamos lá, né? Gabriel, que tá ali, vamos lá, a Sandra também que tá ali sentadinha. Ó, você pode fazer diferente, você pode decidir diferente, você não precisa ficar nesse lugar. Então, essa dimensão, né? Essa terceira dimensão que nós temos, que é a dimensão espiritual. Então, considerar isso é muito importante. Porque se a gente considera só o ser humano como um corpo e um cérebro, qual o sentido disso, né? No caso, eles chamam de psicologismo, né? E onde Isso. reduz o indivíduo, Entendi. assim, a menos daquilo que ele de fato é, né? É uma máquina, né? O reducionismo, né? Não, Reducionismo. exatamente. Uhum. A gente não pode reduzir. Por isso que a logoterapia, ela não é apenas uma técnica, ela não é apenas uma abordagem, né? Que você vai lá e ali bota no seu paciente, vai lá, utiliza com o seu paciente, não. Precisa desse encontro, porque quem se encontra é o ser. O encontro acontece com o ser. Então, se eu tô aqui na terapia, no meu set terapeuta, com o meu paciente, a terapia, a abordagem ela é importante, mas se eu não tiver esse encontro com o ser, eu preciso conhecer as dores, né? Eu preciso estar ali para ouvir essas dores. E aí eu vou trazer só o último exemplo dele, tá? Sem problema. Que ele fala. E ele fala sobre uma experiência que ele teve de uma pessoa, né, que... Eita, deixa eu ver se eu me lembro agora. Enfim, que ele não falou nada, assim, ele não fez nenhuma intervenção de abordagem, né? Ele só... lembrei agora. Ele só se colocou à disposição dessa pessoa. A pessoa ligou pra ele de madrugada, uma coisa assim, né? Ligou pra ele de madrugada e aí ele só ouviu. Essa pessoa só ouviu. E aí, a pessoa estava para tentar suicídio. Foi isso, né? E a logoterapia é uma abordagem muito importante, né? Muito importante para tratar realmente essa temática, né? Depressão, suicídio e tal. E aí essa pessoa estava para suicidar. E aí ele ouviu essa pessoa mais ou menos por 30 minutos. E depois essa pessoa procurou ele e disse que não tirou a própria vida. Não foi nem porque ele não usou técnica nenhuma. Foi o fato dele estar disponível para ouvi-la. Ele se conectou, né? Ser com ser. E aí ela disse o seguinte, olha, inclusive ele até falou, ela disse, olha, as técnicas que você passou aqui pra mim, o que você me falou, não fez sentido de nada. Mas o fato de você estar disponível, isso fez com que eu mudasse minha decisão. Então, é o quê? O encontro. Né? Encontro. Pronto, é isso. Eu queria finalizar com isso, né? Assim, só para lembrar também que na época ele ainda estava fazendo medicina ainda, né, que houve suicídio na universidade, de jovens, né? De jovens, que ele se colocou à disposição para ele e outros para atender, para ouvir, né, para uma escuta, tal, que daí foi que começou a surgir o despertamento também, um dos motivos, né, para logoterapia, porque na época o que trouxe esse vazio, né, na época generalizado, foi justamente o niilismo. Não é? Quando se espalhou o niilismo, onde o niilismo reduz o homem a nada
mesmo, né? Uhum. Onde se enfatizou muito isso na época. Uhum. E foi onde ele começou, né, a busca, poxa, o ser humano não se reduz só a isso, né? Só Sim. a parte biológica, só a mente, E o próprio ao espírito cérebro. dele não se deixou levar por essa Não, ideia, né? deixou. Falou, Ele, não, a o gente é inconformismo mais. dele foi onde ele encontrou esse sentido, né? Isso. E os que jovens realmente interessante. estavam ali, aí ele foi trabalhando realmente essa E zerou, questão. né? Zerou o suicídio na época. Isso. Foi mesmo, ele zerou. Foi. Só- Caraca, só- esse cara. ele e uma equipe que eles estabeleceram lá para ouvir, para atender esses jovens, né? Foi zerando o O número de índice, né, de suicídio. O suicídio. índice. Incrível, viu? Agora, Fátima, por que uma pessoa deve fazer a logoterapia? Deve buscar a logoterapia? Porque senão ela não encontra o sentido. Na verdade, Quase é o tudo que a seguinte. gente. Na A resposta prática, né? Tudo que a gente conversou aí. Se ela quiser um sentido, Na né? verdade, é o seguinte, sabe, Túlio? De uma forma geral, eu acredito, independente da abordagem, né? A Uhum. logoterapia é uma abordagem que abraça, né, de fato, essa temática, esse vazio, né? Enfim. Uhum. Mas, de uma forma geral, as pessoas devem procurar terapia, porque a gente aprende isso. A gente aprende isso na escola. A gente aprende isso em casa. A gente não aprende, minha gente. A gente não aprende, entendeu? Nós fomos criados nesse reducionismo, que você é um corpo, que você é um cérebro e que você precisa ter ou fazer, né? A gente foi criado assim. Mas tá, e o ser? E essa dimensão? Quem é que cuida dessa dimensão? Uhum. Entende? Então, essa dimensão, ela precisa realmente ser cuidada. Então, a ciência, né, a psicologia, a terapia, ela está aí exatamente para que a pessoa, ela, como é que se diz? Ela se dispõe ali, né, 50 minutos do seu tempo, uma vez por semana, porque quem é que vai ficar filosofando e pensando nas suas questões no dia a dia? Uhum. Entende? É. Porque o dia a dia é corrido, então a pessoa ela não tem tempo para refletir sobre ela. E a terapia é esse lugar. Uhum. A terapia é o lugar que a pessoa vai lá e se encontrar com ela mesma, porque e muita gente, tá? Outra coisa que traz muito adoecimento é o distanciamento que a pessoa vai tendo de si, né? Ela vai se distanciando cada vez mais por causa desse produto social, dessas buscas incessantes aí por tantas coisas. E aí é terapia, né? Não tem. E se tiver no vazio existencial, com suas questões, se perdeu no caminho, vamos aí para a logoterapia, porque Ela é excelente, né? sim. Excelente. Vamos encontrar esse ser que grita, né? Que Vamos diz, eu não desisto, encontrar. eu não desisto. Exatamente. Nos reencontrar, né? Exatamente. E quantas pessoas, né, que estão gritando por dentro e não sabem muitas vezes como se Expressar. comunicar, se expressar, ou até se expressa, mas não são ouvidos porque ninguém dá muita, né? Entendi. Ninguém não Ouvidos, olha né? muito, né, para essa dimensão, né? Essa dimensão que muitas vezes, agora eu fico me lembrando das coisas. Para falar dessa dimensão, eu preciso enfatizar aqui que Viktor Frankl fala, né? E eu acredito nele e eu concordo com ele. A dimensão biológica adoece, a dimensão psicológica adoece, né? Mental adoece. A dimensão espiritual, não. Ela é a que fica lá, ó, Uhum. sabe? Uhum. Forte dentro da gente, gritando para que a Pulsando. gente mude tudo isso, né, que a gente vivencia. E a terapia provoca traz Resgata essa dimensão para Meio que fora, né? limpa, né, as outras duas e deixa a luz isso. passar, Porque né? essa dimensão, muitas vezes, ela tá lá sufocada, né? Uhum. Ela tá lá sufocada. E aí é quando se resgata essa dimensão. Excelente. Eu acho que é isso aí, né? Muito Acho que é isso aí, né? Acho que é isso. Poxa, Eu quero gosto de agradecer. falar. Eu sei que sou suspeito para falar. Pode de falar. fato, mas eu gosto de falar porque a simplicidade, é verdade. sabe? A humildade, como ela Tranquilidade de explica, explicar. a espontaneidade também, Verdade. ela vai entrando. É verdade. E no A gente- final a gente aprende muito. Excelente. Mas é bom, né, rapaz? Gostaria. É porque eu Demais. gosto demais disso, né? Assim, para mim, a psicologia fez muito sentido para mim, né? Atrelada também a outros conhecimentos, né? Porque a gente vai viver, tendo as experiências e aí a gente vai compreendendo, né? Que a gente não, que é um conjunto, né? De fatores. Então a ciência ela nos complementa de uma forma, Sim. né? A espiritualidade ela também tem muito respaldo, né? Para que a gente nos fortalecer aí nessa existência. Então a gente vai sendo esse ser que a gente vai tendo as experiências, que a gente vai se conectando, né? E aí a gente chega
nesse lugar aí que a gente chega e depois a gente vai mudando, né? Que a gente é um ser sempre em constante mudança. Porque E aí? toda vez que a gente chega num ponto que a gente queria chegar naquele sentido, a gente Sim. sempre tem que encontrar outro Sim. para poder continuar. E eu acho que é isso, né? Vamos cantar aquela música que a gente combinou? Que música? Qual foi a música? Que música, Gabriel? Tô brincando, tô brincando. Ah, mas tem uma música legal, viu? Tem uma música legal, Qual é? né? Vamos Túlio recomendar aí, agora pessoal. tomou um susto. Né? É, Que música? tem uma música, eu gosto de uma musiquinha, tem uma música que fala muito sobre a vida, né? Aquela música de Gonzaguinha, né? Que ele pergunta, e a vida? E a vida o que é, meu irmão, né? É. E aí cada um traz uma pergunta, né? Traz uma resposta. Aí ele fala que a moça fala de um jeito, como é mesmo? Eu posso Pode. ler aqui? Porque eu acho muito interessante, inclusive eu coloco, né, para os meus pacientes às vezes ouvir essa música, porque ela é muito interessante, ó. Aquela, deixa eu ver. E a vida o que é, meu irmão? Lembra? Lembro. Deixa eu só citar Eu não era aqui. nascido não, mas eu... Ai, deixa eu ver. Vamos ver aqui, só a letra dela, só pra gente dar uma lidinha aqui pra ó. Né? Tá errado isso aqui. Tá. Tem a música errada, viu? Tu sabe, coloca na mão dele que ele vai cantar, né? Ele canta, né? Achou, botar um Edilson, aí? acordezinho aí que ele vai no ritmo. Aquela aí é a vida o que é, diga lá. Isso. Ela é a batida de um coração. Que Ela é uma doce ilusão. E a Não, vida. que não sei a letra dela direito, não. Ela sabe mais do que eu. Bora ver aqui, ó. Peraí. Eu acho que vale muito, viu? A recomendação, né? É. Com certeza. Aqui, agora. Oxe, não tiver um podcast, não tiver a musiquinha. É. Ó. Porque tá dando, só dando uma música errada aqui. Qual é o nome do cantor? É... Problemas técnicos, tá, pessoal? Gonzaguinha. É Gonzaguinha. Quem achou aí? É, mas o pessoal conhece. Conhece, É, né? Pronto. O que é, né? O que é o que é. Sim, acho que Eu é acho isso. que é isso, né? É. O que é. Meu irmão. Peraí, deixa eu ver. O que... Aqui, ó. Achou? Acho que sim, né? É o que é o que é. Deixa eu ver se eu encontro a letra. É essa daqui, ó. É. Eu Vagalume. fico com a pureza das respostas das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Isso. Aí ele diz, ó. Viver. É só pra parte, ó. O que é, meu irmão? Cadê? Há quem fale que, ó, dizem que a vida é uma gota, é um tempo, que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que é melhor é morrer, pois amada não é, e o inferno é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der, ou puder, ou quiser. Sempre desejada. Ou seja, né? A vida, ela é bonita e é bonita. Eu tenho aqui uma de do saudoso Vanderly é o nome dele. Vanderly, que é meu jardim. Tô relendo minha vida, minha alma, meus amores. Tô revendo minha vida, minha luta, meus valores, e por aí ele vai. O refrão diz, tô limpando minha casa, minha cama, meu quartinho, tô soprando minha brasa, minha brisa, meu anjinho. Estou podando meu jardim, estou cuidando bem de mim. É bem interessante. Olha aí, bem bonita o valor de também. atitude. O valor de atitude que Vitor fala. Eu tô Isso. fazendo, eu tô tendo atitude, né? E aí, meu amigo, agora foi, né? Eu acho que sim, né? E aí, quase que a gente canta hoje. Pô, eu sou sozinho aí, porque eu não tenho muito talento, não. E aí, amigo, as gratidões aí, tanto a nossa querida Fábio, Isso. nossa psicóloga Fátima Marcolino, e Obrigada. também a equipe técnica aí, Gostaria de agradecer aí nossa equipe técnica, Gabriel aí, todo o pessoal aqui do o estúdio. Ramon também, O Ramon que veio aí, fez uma missão. Sandra aí, que está aí também na Espectadora. produção aí, Sandra tá na produção. Da produção. produção. Tá da produção, tá? Gente, eu também agradeço, né, por esse convite. É sempre um prazer contribuir, né? Vocês estão estudando ainda, né? São estudantes. E já estão quantos por cento aí de psicólogos? Eu acho que pra Não. mim falta um ano. Falta um ano, tu tá no oitavo? Oitavo, 80% psicólogo, você? Tô no nono, 90% psicólogo. E quando a gente entra no primeiro período, a gente já vai sendo psicólogo, né? tá vendo? Eu tô me achando aqui. É claro. Ó, Então, minha cara, assim, ó, minha cara. agradeço, viu?
A gente que agradece aqui, viu? Cara intelectual. Brincadeira. Mas a gente é que agradece seu tempo, tá aqui disponibilizado, ter dado essa aula aqui pra gente, não foi? E também pra todo mundo que vai assistir o podcast. Queria mandar um abraço aí pra todo mundo que tá em casa assistindo. A nossa Sim. equipe, mais uma vez, né? A nossa Bruna, a equipe. Jade, Isso. o Cleidson, né? A Bruna Falcão, a Jade Barbosa e o Gleidson. O Gleidson. Poxa, foi mal, Gleidson. Esqueci teu sobrenome. Gleidson Oliveira. Pro Túlio, o Edilson. Um abraço aí pra vocês também. Pra gente. Edilson, eu queria fazer um agradecimento, né, especial a vocês, né, que são meus estagiários, né, faço a supervisão. Obrigado. Obrigado por essa confiança, né, de me permitir caminhar aqui com vocês. Eu tenho, assim, de fato, uma gratidão muito grande e também um imenso, eu acho que é prazer, né, de acompanhar realmente alunos, assim. Eu estive nesse lugar, sou aluna ainda, né, que a gente estuda sempre, mas nessa graduação a gente fica com muitas incertezas, né, o aluno de graduação de psicologia, os outros cursos também, mas a psicologia é meio subjetiva, a gente fica com muitos dilemas. E assim, eu de fato amo acompanhar alunos, né? Eu gosto de ensinar, gosto de passar realmente o conhecimento, gosto de pegar na mão, caminhar junto. Por quê? Porque eu precisei disso na graduação. Eu tive também ótimos professores que, né, caminharam, que estavam ali com a gente, né, nos ensinaram muito. Então, poder contribuir para a formação de vocês, para mim, é um privilégio, né? Sandra hoje ela trabalha comigo, né, faz estágio lá na minha clínica. Boa. E é um prazer realmente tê-la comigo. E aí, todos vocês aqui é só gratidão mesmo, assim, Nós do que coração. agradecemos. Que incrível. Seu Edilson. É o Excelente. respeito, é o questão de respeito. respeito pra mim. Excelente visita aqui. Muito obrigado por Bom, me tá acolher contigo aqui, aqui, viu? viu? Você é um cara 10. Tamo junto. De verdade. E eu queria também que você passe suas referenciais, né? Sim, Redes sociais. sim. Eu acho que esse vídeo vai Isso. estar lá no canal dela do YouTube, né? Isso. Talvez em algum outro canal aí a gente vai ver Também. o que vai acontecer. Mas, Sim, por favor, passe suas sim. referências. Então, meu Instagram é psicóloga Fátima Marcolino, certo? Uhum. Eu tô olhando pra Sandra aqui, Vai porque eu me vai esqueço aparecer das na coisas. tela aí, que o nosso editor ali, Gabriel, É o vai. @psicóloga Fátima Marcolino. Tem o canal do YouTube também, que é marcolino.fátima. E o que mais eu tenho? Sim, o meu site, né? Tem lá, no meu Instagram tem lá o Linktree, né? Aquele link lá. Uhum. E lá também tem o site. E eu posso dizer onde eu atendo atualmente? Com certeza. Atualmente eu atendo em Candeias, né? Meu consultório fica em Candeias. E vou dizer também, né? O meu público de atendimento. Atualmente eu atendo pessoas com TDAH, certo? Adultos com TDAH, adolescente a partir dos 15 anos com TDAH. Eu me especializei, né, nessa temática e acompanho desde 2021. Por que será? Porque a pessoa que tem, né, o TDAH vive esse funcionamento no dia a dia que é muito desafiador. E aí, através disso, né, eu decidi realmente caminhar também com outras pessoas que passam pelo sofrimento de ter um transtorno que traz muitos prejuízos, né, e hoje, às vezes, é tão banalizado, né, muita gente, às vezes, ainda não entende, né, assim, não compreende a dimensão do sofrimento que as pessoas têm em relação a esse transtorno, e aí eu faço esse acompanhamento, né, atendo tanto presencialmente, né, no consultório em Candeias, quanto faço atendimento online também. Tá, e é isso, né? Estamos Então, aqui gente, seguindo. se quiserem falar com ela, é Instagram, beleza? Isso. Dá uma olhada lá. Faça suas credenciais também, Mr. Edilson. A minha? Isto. Qual credencial? Instagram, quer passar Estudante, estagiário. WhatsApp. Agora, no ano 2025, ele é estudante. PR Edilson Ferreira, meu Instagram, qualquer coisa, vai lá. Isso aí. Qualquer coisa, vai lá no Clareza Mental também. Vai ter Sim. umas coisas boas aí. Ó, Clareza Sim, Mental. o Clareza Mental tá crescendo. Eu preciso pegar as dicas, viu? Porque a pessoa tá ali, ó. Os seguidores estão chegando. Merece um podcast. Merece, sim. Vamos sim. Vai, Tá, muito vamos lá, obrigado. então? Vamos nessa. Obrigado aí, Até mais. Mr. Edilson. E vamos Obrigado. falar sobre TDAH também no podcast aqui, né? Sobre TDAH, né? Vamos, falar. com certeza. Tá joia. Muito obrigado, Fátima. Peraí, deixa eu... Estamos together, viu? Olha, Então, em inglês. finalizando aí. Valeu. Até Falou. mais, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.